Agora a gente vai começar uma série de videoaulas, certo? Com o conteúdo que a gente está ministrando dentro de sala de aula. Isso aqui vai ser um material de apoio. Como assim? Isso aqui vai ser um material, certo? Que você pode recorrer se você não estiver entendendo um pouco da matéria, tiver alguma dúvida ou outra. Lembrando que, como a gente já está estudando a primeira lei da termodinâmica, a gente vai começar justamente por ela, pela primeira lei da termodinâmica. A gente não vai voltar para fazer uma determinada revisão. Então, se você ainda tiver com dúvidas sobre, por exemplo, calorimetria, termometria, estudo dos gases, dá uma voltadinha lá, dá uma estudada. Porque aqui, se você não entender bem, por exemplo, nossa, o que é calor, o que é temperatura, qual que é a diferença dos dois, para mim é tudo igual, a gente vai estar disponibilizando no nosso Moodle, certo? A gente vai estar disponibilizando um material do Ciência à Mão, certo? Esse Ciência à Mão, ele é um site da USP, tá? Ele é um conteúdo voltado para o ensino médio, tudo bem? Então você pode dar uma entradinha lá, dar uma revisada, o que você acha que você não entendeu. Então dá para fazer uma revisão bem legal. Quando você achar que não, realmente eu entendi, eu sei que é calor, sei que é temperatura, sei o estudo dos gases muito bem, então aí você vem nessas videoaulas e a gente começa, então, o nosso estudo aqui pela primeira lei da termodinâmica. Para ir adiantando, eu fiz o seguinte, eu já fui desenhando algumas coisas e a partir daí a gente vai começar a nossa formulação aqui, tudo bem? Então, olha só, vamos observar esse nosso sistema. O que a gente tem aqui, certo? Olha só, vou colocar retinho aqui. Então, olha só, primeira lei da termodinâmica. A gente tem um sistema, a gente tem um tubo, né, vamos dizer assim, e dentro dele existe um gás, certo? Sobre ele aqui de verde, né, o meu tubo eu coloquei como azul. Então, olha só, eu coloquei um antes e um depois. No antes, esse gás, dentro desse tubo, ele está recebendo uma coisa chamada Q, ou seja, ele está recebendo calor, né? Então, a partir do momento que ele começa a receber calor, ele vai começar a se expandir. A gente viu que quando ele recebe calor, as moléculas começam a se agitar, certo? Ou seja, elas começam a se desorientar, batem umas nas outras e batem na parede do recipiente. Isso faz com que, se não tiver nada aqui em cima, certo? Barrando para que esse gás não cresça, o que vai acontecer com ele, a tendência é justamente isso, certo? É se expandir. Então, a partir do momento que ele se expande, ele realiza trabalho. Então, e tem uma coisa, a gente viu que existe uma energia interna do gás inicial, certo? O UI. E a partir do momento que houve toda essa expansão e tudo mais, houve esse recebimento de calor, a gente tem um UF, ou seja, o U final. A gente tem o U inicial e o U final. Que é a mesma coisa, então, da gente ter a variação da minha energia, certo? Então, o energia final menos a energia inicial me dá o ΔU, ok? Então, partindo daí, agora a gente vai passar para uma interpretação do que aconteceu aqui. Só relembrando, um gás estava em um determinado recipiente, recebeu calor, a partir daí ele se expandiu, certo? Então, ele realizou o trabalho e mudou também a energia interna do meu sistema. Então, como que a gente interpreta isso? Então, antes de chegar nessa relação aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Coloquei aqui para vocês que interpretação que a gente pode tirar disso. A interpretação vai ser essa. A variação da energia interna de um sistema é igual à diferença entre o calor e o trabalho trocados pelo sistema com o meio exterior. O que isso quer me dizer? Vamos voltar aqui na nossa imagem. Então, olha só. Recebeu calor, certo? Variou o trabalho, variou também o meu ΔU, né? Que já é uma variação, o inicial com o final. Então, a gente interpreta a primeira lei da termodinâmica dessa forma. A variação da energia interna, que está expressa bem aqui, certo? É igual ao calor menos o trabalho. Tudo bem? Então, a partir disso aqui, a partir desse pequena introdução que a gente viu sobre a primeira lei da termodinâmica, a gente vai partir para uma coisa que são como umas regrinhas. O
que isso quer dizer? Olha só, eu tenho que respeitar essas regrinhas no meu... que vai vir todo o enunciado pra gente estar trabalhando, certo? Então a gente vai falar disso aqui. Olha só. Então a gente tem que quando o Q é maior do que zero, calor recebido pelo sistema. Ou seja, quando o calor, certo, for maior do que zero, o sistema está recebendo calor. Quando o Q for menor do que zero, o sistema está cedendo calor. Tudo bem? Então, quando T é menor do que zero, o volume do sistema diminui. Quando T é maior do que zero, o volume do sistema aumenta. Quando ΔU é maior do que zero, a temperatura do sistema aumenta. E quando ΔU é menor do que zero, a temperatura do sistema diminui. Ok? Então, a partir disso, a partir dessas regrinhas aqui, a gente vai fazer alguns exemplos, né? Alguns exercícios. E olha só. Então, como que é isso? Esses conceitos todos aqui, eles surgiram do nada? Sim? Não. Isso aqui teve todo um processo histórico, né? Para chegar no como que a gente conhece hoje, né? Então, que processo foi esse? De uma maneira bem geral, começou tudo com esse cara aqui, ó. Com esse Hanford. Esse cara era um engenheiro naval. O que ele fazia? Ele estava percebendo que quando ele ia colocar um parafuso no lugar, o parafuso começava a esquentar, né? Às vezes quando vai furar alguma coisa, na hora que você pega tá quentinho. Por quê? Aí ele começou a pensar que poderia haver alguma coisa ali que era uma conservação, certo? Ou seja, aquela coisa de você ficar lá rodando, que estava gerando calor, né, em volta ali daquele buraquinho que estava sendo feito. Então o Hanford, ele pensou nisso e apresentou a teoria dele, né, que foi muito aceito, porque na época o pessoal tinha a ideia de uma coisa chamada calórico. O que era esse calórico? Esse calórico era o que definia se uma substância era muito quente ou não. Então, se uma substância era muito quente, ela tinha muito calórico. Se uma substância era um pouco mais fria, ela tinha pouco calórico. E aí entrava até a questão do equilíbrio térmico. Por exemplo, uma substância quente com uma substância fria, ou seja, uma substância que não tem tanto calórico com uma substância que tem muito calórico, elas vão trocar calórico, né? No caso, como a gente conhece hoje. E elas vão parar de trocar calórico quando elas entrarem em equilíbrio térmico, ou seja, quando as duas tiverem o mesmo tanto de calórico. Essa teoria foi aceita muito, muito tempo, até começar uma determinada revolução com o Hanford, certo? Ele falou que achava que havia uma conservação. Uma conservação, como assim? Uma determinada energia, foi aí que calor, né, começou a ser tratado como energia. Então ele achava que essa energia, que uma energia, ela nunca, vamos dizer assim, ela nunca se desfaz. Ela é sempre conservativa, ou seja, ela se transforma numa outra coisa. Um exemplo disso que a gente pode pegar, por exemplo, se você tentar arrastar uma caixa de sapato. Quando você tenta arrastar uma caixa de sapato na horizontal, sobre o piso da sua casa, você faz uma determinada força. Na força que você faz, né, nessa energia, ela tem energia cinética porque a caixa está andando, né? A caixa está andando, então ela tem energia cinética. Com o passar do tempo, a velocidade da caixa vai diminuindo por causa do atrito, correto? Ou seja, está virando essa energia cinética está virando outra energia. E na hora ainda que ela está em energia cinética, ela está virando energia sonora. Outro exemplo também bem prático é quando você deixa, por exemplo, um giz ou uma caneta, um objeto cair do alto. Ela tem uma determinada energia potencial gravitacional, certo? Que é a altura que ela está aqui do chão. Na hora que vamos supor que você deixou esse objeto cair, ele está deixando de ter energia potencial gravitacional, porque ele está chegando mais perto do chão, né? Então ele está caindo, mas ele está com energia cinética, que nesse momento aqui ele não tinha. Então ele tem energia cinética e na hora que ele bate no chão, ele tem energia sonora. Então, assim, essa primeira lei da termodinâmica fala justamente disso, da conservação de energia, ok? Que uma energia, ela sempre se conserva, tá? Então, passando isso, né, a gente vai usar essa formulazinha aqui, a gente vai usar
isso que a gente viu aqui, essas regrinhas, a gente vai resolver um exercício bem simplesinho. Pra vocês verem que já dá, só com esse pequeno conteúdo, já dá para resolver exercício, né? Então, olha só, vamos lá. Suponhamos, então, que a gente tem esse exemplo aqui, ó. Então, eu tenho, sobre o sistema, realiza-se um trabalho de 3.000 joules. Primeira coisa, coletar, então, os meus dados, né? Então, eu sei que o meu trabalho, né, o meu tal aqui, né, ficou um tal meio feio. Então, o meu tal, ele é 3.000 joules. Ok. E, em consequência, fornece, olha aqui a palavra-chave, fornece. Lembra que a gente falou que quando ela está cedendo, ela é menor do que zero. Então, na verdade, esse 500 aqui, ó, esse 500 cal, ele não vai ser 500 cal. Por quê? Porque ele está fornecendo. Então, ele vai ser menos 500 cal, certo? Então, o meu calor vai ser menos 500 cal, ok? Ao meio exterior, durante o mesmo intervalo de tempo. Determine a variação da energia interna, né? Vamos lá, ó. Qual que é o meu DU, que eu ainda não sei, eu quero descobrir. Adote um cal igual a 4,2 joule. Por que isso? Certo? Esse joule aqui, certo? Foi não é um acaso também, tá? Esse cara aqui, ele provou, né, experimentalmente, que as ideias desse outro cara aqui, esse Hanford, eram verdadeiras, tá? Então, é por isso que essa unidade aqui, ó, leva o nome dele, ok? Então, vamos lá. Voltando aqui, então, a gente tem aqui nosso... Vamos só reescrever aqui, ó, a variação da energia é igual a... Vamos colocar aqui que calor menos trabalho, né? Essa aqui é a nossa regrinha. Então, a gente já tem o tal, que é o trabalho, a gente já tem o calor, a gente já tem a energia, quer descobrir a energia, na verdade, né? Então, mas tem alguma coisa errada. Por quê? Porque, olha só, eu estou trabalhando com a unidade em joule e estou trabalhando com outra unidade em cal. Não posso trabalhar com duas unidades diferentes. A gente aprende isso lá no nono ano, primeiro ano, fazendo uma revisãozinha sobre transformação de unidade. A gente sempre tem que trabalhar com unidades equivalentes. Então, a gente vai transformar esse cal em joule. Por quê? Porque o próprio exercício já está me falando que um cal é 4,2 joule. Então, a gente vai fazer um cálculo bem simples aqui. A gente vai colocar aqui 500 vezes 4,2, né? Porque se cada um cal vale 4,2, então 500 cal vai valer quanto? Poderia ser resolvido também por uma regrinha de 3, mas essa aqui é uma maneira assim bem mais simples a gente estar fazendo, tá? Então vamos lá. Isso aqui vai dar 2.100. Só que lembra que ele é negativo? Tá vendo aqui que é negativo? Então, já que isso aqui é negativo, numa multiplicação, joguinho de sinal, né? Sinais diferentes, o resultado já vai sair negativo, tudo bem? Então, a gente vai ter aqui o novo calor, o meu novo calor vai ser menos 2.100 joules. Então, vamos lá. Partindo disso aqui, a gente vai simplesmente substituir nessa formulazinha. Por quê? Delta U é o que eu tô querendo descobrir, ok? Então, que é o calor, vai ser menos 2.100, mais o trabalho, que é 3.000. Certo? Subtrai e dá o sinal do maior. Então, vamos lá. Delta U, então, vai ser igual a 900 joules, ok? Então, isso aqui é o nosso resultado final. Então, eu sei que a resposta, que a variação da energia vale 900 joules. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.